À medida que a tecnologia do metaverso se desenvolve e ganha novos recursos e possibilidades, o ambiente imersivo começa a apresentar casos práticos. Hoje é possível participar de um processo licitatório à distância e, com isso, estar no certame em vários locais e, assim, ampliar a oferta e as oportunidades. Para entender um pouco melhor deste universo, convidamos o especialista em licitações, Cláudio Soares, para falar sobre o tema. E Erechim está vivendo um momento diferente na quarta-feira e também nesta quinta-feira. Está acontecendo o simpósio da Jussir do Rio Grande do Sul, que está trazendo palestrantes com diversas dinâmicas e treinamentos aí para empresas, microempreendedores, profissionais liberais, advogados, enfim, para os cartórios, para todas as pessoas que buscam se informar um pouquinho das novas leis e também das tecnologias que existem no mercado. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui no estúdio da TV Erechim o Cláudio Soares, que é advogado, mas é especialista em licitações. E este assunto ele nos interessa bastante, porque muitas empresas de Erechim e da região têm interesse em vender para o poder público, mas também têm interesse em se inserir no metaverso, essa ferramenta fantástica e super dinâmica. Cláudio, bem-vindo à TV Erechim e obrigado por estar participando de um fórum tão importante como esse que está acontecendo. Muito obrigado, eu que agradeço ao convite da TV Erechim para estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre compras públicas, falando um pouquinho sobre metaverso, sobre tecnologia aplicada ao governo, que eu acho que é extremamente importante a gente destacar essas temáticas para fazer o link entre as gerações presentes com aquele futuro que está por vir. Pois é, o metaverso é uma palavra que ainda é novidade para algumas pessoas. E se tratando de governo, de contas públicas, ele é ainda mais novidade. Como é que a gente linka as contas públicas, o governo, com o metaverso? Essa é uma história bastante interessante, porque quem trabalha no cenário das compras públicas observa que nós estamos num processo de revolução. O que é um processo de revolução? Uma nova lei está sendo implementada no Brasil, ela já foi promulgada, vários municípios já estão utilizando a Lei Federal número 14133, e essa lei federal, ela traz algumas regras que estão em sintonia com o mundo digital. Você imagina, nós vivíamos à luz da 8666, uma lei lá da década de 90, extremamente analógica. Hoje, a nova lei, que se torna obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2024, exige uma série de precauções, uma série de atividades, uma série de trabalhos que são praticamente impossíveis de serem executados com as tecnologias que nós temos atualmente. Nós temos que buscar algumas ferramentas tecnológicas que tornem a utilização dessa lei mais eficiente, mais transparente, mais segura. E aí nós passamos pelo desenvolvimento de uma plataforma metaverso. Por quê? É nesta plataforma que a gente busca agregar o empreendedor às propostas e ofertas do município para fazer com que esta compra e esta venda realizada entre esses dois personagens sejam possíveis de serem organizadas da forma presencial em um ambiente digital. A nova lei dispõe que uma licitação na modalidade pregão ou na modalidade concorrência presencial tem que ser filmada com qualidade de som, imagem transmitida ao vivo e acessível a todos nós, e com esses dados sendo armazenados em nuvens. Bem, eu tenho que ter um estúdio como este em todos os municípios do Brasil para permitir que haja uma licitação na modalidade presencial. Isso não vai acontecer. Então a gente tem que buscar, com uma ferramenta tecnológica, alguma alternativa para isso. E o que a gente fez? A gente criou uma sala de licitação no ambiente metaverso. Então a gente consegue reproduzir isso que a gente está vivendo aqui no ambiente metaverso para que qualquer fornecedor ou para que qualquer ente público tenha a condição de, estando no seu gabinete, na sua sala, no seu escritório, na sua casa, realizar um evento de forma presencial no meio digital. A gente chama de phygital, né? A gente trabalha essa mistura entre o físico e o digital. E aí que surge a ideia da plataforma SAM, que é a nossa plataforma de sala de atendimento metaverso. Ela surge com este propósito. Hoje ela é muito mais do que isso. E a gente está aqui para destacar essa ferramenta como sendo uma porta de ligação entre a temática tecnologia e o dia a dia dos cidadãos e do governo. É assim que a gente enxerga o metaverso hoje, como uma ferramenta que vai ligar esses mundos, para que a gente possa, em uma sala de aula, falar sobre
metaverso com os alunos, falar sobre tecnologias próprias da Web3, nós temos criptografia, nós temos blockchain, nós temos armazenamento de dados em nuvens, nós temos NFTs, nós temos tokenização, nós temos internet das coisas, nanotecnologia, robótica, são todos temas emergentes que deveriam estar sendo bem abordados nas salas de aula para que a gente pudesse, desde a primeira série, desde o jardim de infância, estarmos qualificando os nossos cidadãos para que eles logo ali na frente consigam estar alfabetizados tecnologicamente. Porque essa alfabetização tecnológica é que vai ser a inclusão do futuro. Se nós não estivermos atentos a este movimento de qualificação, de treinamento da nossa primeira infância, da nossa juventude, da nossa comunidade jovem e adulta, a gente vai enfrentar grandes problemas ali na frente e problemas de exclusão econômica e social. Pois é, mas aí a gente também se depara com uma outra situação. Geralmente as pessoas que já estão nessa função de licitações são pessoas acima dos 45 anos. A maioria das prefeituras tem pessoas acima. Como é que a gente lida com toda essa tecnologia com pessoas que de repente se assustam agora em ouvir essas palavras que nunca ouviram e de repente acham que é um bicho de 7 cabeças e a lei com essas alterações, essas mudanças que ocorrem, a preocupação com o Tribunal de Contas auditando contas e alguma coisa não estar de acordo. Como é que a gente trabalha tudo isso no ser humano? É uma excelente pergunta, porque de fato, quando a gente vai lidar com a tecnologia, a gente precisa, sem sombra de dúvidas, administrar as diferenças geracionais. Nós temos a geração 40+, que é a geração mais produtiva atualmente, e é uma geração que sempre ficou num processo de transição tecnológico no passado, né? Nós é que vivenciamos o telefone analógico e o telefone celular. Nós, eu digo porque eu tenho 40+, então nós vivenciamos a TV de tubo preto e branca e agora a TV de QLED e assim vai. Nós que vivenciamos o telegrama, que nós mandávamos um telegrama... O fax. Né? E aí veio o e-mail e logo na sequência a mensagem por WhatsApp. Então nós vivenciamos todos esses processos de transição e nós sempre tivemos que nos adaptar a esses processos de transição. Eu tenho uma filha de 14 anos e um filho de 1 ano. Essas duas gerações, elas já vêm conectadas, elas já vêm num mundo que a internet faz parte dele. No nosso mundo não fez, a minha infância não foi uma infância com internet. Então, esse processo de mudança e de adaptação para as tecnologias sempre foi muito dificultoso para nós, porque a gente sempre olhou esses avanços com um pé atrás. Então a gente tem que saber que a tecnologia, no âmbito da governança, ela tem que ter no mínimo 4 princípios, ou melhor, 4 objetivos. Primeiro objetivo, facilitar a vida do cidadão. Sim. Tornar a vida do cidadão mais simples, tornar o cidadão mais feliz com o uso da tecnologia, não ser mais um entrave para o cidadão, ser uma preocupação. Segundo objetivo do uso da tecnologia da governança é fazer com que o servidor público, aquele agente que está ali operando no departamento de compras, no departamento de controle e fiscalização de contratos, que ele tenha uma ferramenta para auxiliar ele, para tornar ele mais eficiente, para dar segurança aos processos, para automatizar, fazer com que ele tenha mais tempo livre dentro da sua dinâmica do dia a dia. Esse é o segundo objetivo. O terceiro objetivo é que essa tecnologia ela tenha a condição de provocar dentro da estrutura da administração pública mecanismos de preservação e sustentabilidade. Quando a gente digitaliza processo, a gente não imprime mais papel. Quando a gente faz reuniões telepresenciais no ambiente metaverso, a gente não exige mais que as pessoas se desloquem, a gente tem economia de combustível, a gente não precisa que as pessoas tenham espaços qualificados, ou seja, precisem investir em salas, em escritórios. Então, você pode ter um ambiente bem trabalhado na sua casa que significa uma cadeira e uma mesa. E um notebook. Então você facilita a vida das pessoas nesse sentido. E o quarto aspecto da tecnologia é deixar claro que a tecnologia no governo ela tem que ser includente. Ela tem que trazer essa temática para a agenda. Ela tem que provocar a inclusão econômica e social. Senão esse município vai ficar para trás na história, porque outros municípios estão preocupados com isso. Quando o servidor público, quando o gestor, o governante, enxerga esses benefícios, que vão além de você implantar efetivamente a tecnologia,
fica muito mais fácil de você tornar esse processo legítimo e fazer com que essa pessoa de 40 a mais entenda a importância e o sacrifício que ele tem que fazer para se envolver com o processo. Você tem que tornar o processo mais legítimo. E para você convencer essa pessoa que tem 40 a mais, tem que trazer esses objetivos para a mesa. Porque ele tem o discernimento, ele já vivenciou esse movimento histórico e ele já percebeu que efetivamente, quando eu mandava fax, era um trabalho, e daí veio o e-mail, facilitou a minha vida. Aí daqui a pouco veio a mensagem WhatsApp, também facilitou a minha vida. Foi difícil no primeiro momento, porque eu tinha que ir ali digitar e compreender, e teve gente que mandou a imagem errada, foto errada. Hoje tu já tem mais uma etiqueta para trabalhar, mas facilitou. Hoje nós que temos 40 a mais, não conseguimos conceber um mundo sem e-mail, sem WhatsApp, sem a tecnologia, porque nós vivenciamos o período sem e o período com. Essa nova geração, ela não vivenciou o período sem e o período com, então para ela a tecnologia já vem, você trabalha muito fácil a tecnologia com eles. Agora, conosco, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa abordagem, a gente tem que ter essa calma. O tempo também é diferente. Um jovem de 20 anos, você fala sobre o metaverso para ele, parece que você está falando sobre coisa do passado. Porque ele já vivencia o metaverso desde os seus tempos de Roblox, de SimCity, ele já joga no metaverso há muitos anos. Para ele, metaverso é coisa do passado. Ele já está preocupado com outra técnica. Tecnologia que ainda nem surgiu. Para nós ainda nem surgiu, né? Como, por exemplo, a internet quântica, né? Que é uma obsessão dos jovens. E na nossa geração, a gente nunca discutiu internet quântica. A gente está agora trazendo a temática metaverso para aquelas pessoas que têm 40 a mais, como você muito bem destacou. Os departamentos de compras são muito tradicionais, né? São servidores que estão há anos fazendo compras públicas, porque as compras públicas, eu sempre digo, elas são sim um setor, uma atividade muito sensível na área da administração pública. É ali que acontecem os maiores escândalos, é ali que acontecem os maiores problemas. Então, você ter uma boa governança de compras é a segurança do gestor de que ele não vai estar numa capa de jornal. Mas não é numa capa de jornal de forma positiva, é numa capa de jornal de forma negativa. Né? Prender o prefeito porque desviou recursos em virtude de uma compra pública. Não. Você investindo numa boa governança de compras públicas, você consegue fazer com que a sua gestão seja tranquila. Do ponto de vista de compromisso ético, compromisso moral, você pode errar por outras circunstâncias. Tomou talvez uma decisão errada, investiu em uma região que não repercutiu aquilo que você imaginava, mas as compras públicas, elas merecem ser melhores, tratadas e qualificadas para que a gente tenha uma administração pública mais tranquila. Pois é, e aquele empreendedor que quer empreender, vender, por exemplo, para um órgão público dentro do metaverso, como é que funciona para ele? Tem alguma dinâmica diferente? O empreendedor hoje enfrenta alguns desafios muito interessantes, né, que foram qualificados, eu sempre digo isso, os desafios foram qualificados após a pandemia. Nós vivíamos um período na atividade varejista, vamos assim dizer, né? A industrial ela já tem um compromisso maior com a tecnologia, os P&Ds já estavam há muito tempo sendo trabalhados internamente, né? Mas o serviço, o agronegócio e aí vamos incluir o varejo dentro desse contexto de serviço, ele não estava tão preparado para lidar com as transformações que a gente observou a partir do ano 2020, né? Então, eu nunca me esqueço que o governador editou um decreto e no decreto ele dizia que era permitido take away. Vocês se lembram disso? Lembro, e a palavra já... A palavra já apavorou uma centena de milhares de comerciantes que não sabiam o que era essa coisa de take away, né? Principalmente no interior. Então houve muita dificuldade nesse primeiro momento para se identificar. Nós temos hoje, graças a Deus, uma evolução, né, que é pequena, mas que já está mostrando seus efeitos em virtude do uso da tecnologia. O poder público, ele é, sem sombra de dúvidas, o maior comprador do Brasil. Isso o empreendedor precisa saber. Nós movimentamos, e aí quando eu falo nós estamos falando nós que trabalhamos com a governança de compras públicas, nós movimentamos cerca de 1,2 trilhões de reais por ano em compras públicas. Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. E o que acontece? Muitos empreendedores
por não estarem ainda conectados com a tecnologia, né, por não conhecerem o processo, por não dominarem os sistemas, possuem receio de estar fornecendo para o governo. Sem sombra de dúvidas, fornecer para o governo não é para amadores, a gente precisa efetivamente ter a compreensão do que isso significa. Mas também não é muito difícil, né? Nós enfrentamos alguns desafios para chegar até essa condição de fornecer para o governo. Mas depois que a gente supre esses desafios, o retorno é extremamente positivo, porque o mercado ele não é tão competitivo quanto é o mercado do dia a dia de todos os lojistas. Você observa que uma loja de roupa ela vai ter uma concorrência de uma centena de lojas de roupas. Eu sempre brinco com uma cliente que vende uniforme. Ela vende uniforme e ela disse assim: Cláudio, eu era a única da cidade. Hoje tem 15 lojas de uniforme. Mas ela continua vendendo uniforme da forma tradicional, tentando ocupar os seus mercados, mandando mensagem para as pessoas que compravam o uniforme dela e tal. Eu cheguei para ela e disse: por que tu nunca vendeu para o governo? Ela me olhou. Abriu um novo nicho. Ela me olhou e disse: mas o governo compra uniforme? Eu disse: claro que compra. O governo gasta milhões de reais em uniformes. E de várias formas. Nós temos uniformes para médicos, nós temos uniformes para merendeiras, nós temos uniformes para escola, nós temos uniformes para obras civil, para obras. Em tudo que é lugar se usa uniforme. Como é que tu nunca pensou em vender para o governo? Ela disse: poxa, é verdade. Nunca me falaram sobre isso. Então, tu pode me ajudar? Então, a gente observa que com a tecnologia estando mais presente do empreendedor, o empreendedor dominando a tecnologia, por incrível que pareça, esse é o primeiro passo para você fornecer para o governo. É conhecer da tecnologia, não é da lei. Sim. É conhecer da tecnologia. É saber que os processos de compras hoje, na sua grande maioria, a gente está falando em torno de 85% a 90%, são feitos de forma eletrônica. Então, se eles são feitos de forma eletrônica, o que eu preciso fazer? Eu tenho que entrar nesses portais de compra. Mas é complexo entrar no portal de compra? Não é tão complexo. Se você tem uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, você abrir uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, o procedimento é o mesmo. Agora, claro, se você não consegue pegar o seu celular, fazer um vídeo e postar na sua conta de Instagram para vender o seu produto no Instagram, isso é uma realidade de vários empreendedores, não conseguem fazer isso, então você vai enfrentar dificuldade também para vender para o governo. Então, por isso que a gente mostra nas salas do empreendedor que quando o microempreendedor, o pequeno empreendedor, ele consegue gerar um videozinho, consegue interagir com a sua clientela no Instagram, no Facebook, fazer promoções nas redes, utilizar uma página web, trabalhar uma venda online, onde vai ter um processo de pagamento diferente, um processo de entrega diferente. Quando ele evolui para essa forma, aí ele pode estar abrindo uma outra porta, que é a porta de venda para o governo. Não é o estudo da lei. Não adianta um empreendedor pegar agora, o Cláudio falou que tem a lei 14.136, que é nova, eu vou estudar porque agora eu vou fornecer para o governo. Não adianta você aprofundar o seu estudo de lei. O empreendedor tem que empreender. E empreender não é ler direito, né? Você tem que se preocupar em buscar o menor preço do seu fornecedor, né? E aí vai fazer esse trabalho contando com os apoios institucionais que já existem hoje. A prefeitura lhe explica como fazer. Mas o contador lhe ajuda, o advogado lhe ajuda, há várias consultorias que lhe ajudam, mas você pode buscar o Sebrae lhe ajuda também. Então, existem vários canais que possibilitam lá, a associação comercial, vários canais que possibilitam o empreendedor saber como acessar essa venda para o governo, mas ele precisa dominar o quê? A tecnologia. Esse é o primeiro passo. Então, a primeira dica que eu dou para todos os empreendedores que estão nos ouvindo, se você estiver avançando neste processo, de estar ali interagindo com a sua clientela nas redes, de interagindo com os seus fornecedores, porque você precisa ter agilidade no processo para que você consiga fornecer para o poder público. Então, se você conseguir estar antenado com a tecnologia, você vai conseguir estar fornecendo para o governo. Com o metaverso, a demora continua enorme para vender para o governo? Esse é o grande segredo do sucesso do metaverso. O metaverso possibilita que o governo consiga realizar uma ação de compras em até 10 dias úteis. Olha que legal. Nós temos uma ferramenta integrada na nossa plataforma que em 10 dias úteis inicia e encerra um processo de compra. Isso eu estou falando para aquele que está atuando com o governo, aquele gestor de compras públicas que está atuando com o governo.
O Ministério Público de Santa Catarina fez uma análise das compras públicas lá no estado de Santa Catarina. O que ele identificou? Que uma ação de compra pública, quando vai para a licitação, porque nós temos... A ação de compras públicas ela pode resultar em compra direta, em dispensa ou inexigibilidade, e ela pode resultar em uma licitação. Quando resulta em uma licitação, lá em Santa Catarina se fez essa análise, a gente não tem um estudo semelhante aqui, mas eu tenho quase certeza que não muda muito disso. O Ministério Público apontou que demora, em média, 386 dias para realizar uma licitação no estado de Santa Catarina. Em média. Então, significa dizer que tem licitação que demora muito mais que isso e tem licitação que demora menos. Mas 386 dias é mais de um ano, desde o início do processo até a sua finalização, né, que é a homologação e adjudicação da compra pública. O que isso significa dizer? Que o processo é lento, é moroso da forma como ele está. E a nova lei exige exatamente o contrário, um processo rápido, seguro e transparente. E para esse processo ser rápido, seguro e transparente, nós só temos uma receita: tecnologia. É a implantação de tecnologia. Mas como assim, Cláudio, tecnologia? Porque a tecnologia ela sistematiza processos. A tecnologia ela racionaliza processos. A tecnologia ela te permite aplicar inteligência de dados ou inteligência artificial, como se queira falar hoje, que está na moda. Para quê? Para que a racionalização da tomada de decisão ela ocorra de uma maneira quase automática. Sim. Não precise o tempo inteiro você estar ali fazendo dissertações, locupletações, para você chegar em algum lugar. Ela já lhe dá o caminho. Então isso torna muito célere o processo. Só que IA, inteligência artificial, ela funciona muito bem em alguns locais. Em outros locais não tanto. Então numa página normal de web ela não vai funcionar de forma 100%. No metaverso sim. Então o metaverso ele me permite que eu traga ferramentas de Web3 de uma maneira mais eficiente e eu consiga ser mais rápido, eu consiga ser mais célere. Metaverso é conceitual, né? Metaverso não é uma tecnologia. Metaverso é um espaço onde eu posso juntar uma série de tecnologias. Isso tem que ficar claro também. A gente não está trazendo nada de novo. IA é uma tecnologia. IA é uma tecnologia. Blockchain é uma tecnologia. Mas o metaverso não. A Apple lançou o Vision Pro, que é um óculos para explorar aquilo que ela chama de computação espacial. Ela não chama de metaverso, para não concorrer com o Facebook. Sim. Então ela chama de computação espacial, para você ter uma ideia de que o metaverso é um ambiente, onde ali você integra várias soluções, várias plataformas, várias ferramentas, né? Vários sistemas. Então, essa integração é que torna o metaverso rico, porque essa integração ela é mais fácil de acontecer ali. De quê? De ferramentas mais tecnológicas. E é isso que a gente promete quando a gente utiliza o metaverso nas compras públicas. A gente consegue dinamizar o processo e fazer com que essa ação de compra pública dos 386 dias seja executada em 10 dias úteis. Esse é o grande segredo daquilo que a gente vem promovendo em termos de revolução da utilização de tecnologia no poder público. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco hoje. Gostaria de ficar mais tempo conversando, mas o Cláudio tem uma palestra para dar daqui a alguns minutos, já está em cima do horário. Mas sempre que vier a Erechim, nos visite, vem aqui conversar com a gente, porque essa troca de informação a gente ganha muito e as pessoas que estão acompanhando com certeza soma muito na vida delas. Muito obrigada. Eu que agradeço e quero parabenizar para a TV Erechim, né, e a comunidade como um todo. Erechim vem sendo um expoente nesse envolvimento com tecnologia e inovação e, como eu sempre digo, onde eu transito, está respirando tecnologia e inovação, está construindo o futuro. E é muito melhor você construir o futuro do que tentar se adaptar a ele daqui a algum tempo. Então vamos juntos construir o futuro participando com a comunidade de Erechim.